Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto com vocês e pela presença hoje. A gente tenta, né, pensar. Esse tema eu passei para a Sueli no início do ano, mais ou menos, e a gente pensa assim, o que vai acontecer, o que vai estar rolando para a gente falar sobre isso. Só que a gente nunca tem o controle e não deve ter o controle de uma forma tentando definir todo ele tem que ser sempre exercido de uma forma positiva. De que forma seria isso? Pela sua atenção. Você ter atenção ao que está acontecendo ao seu redor, energias, que é o que a gente vai falar hoje, para que você possa, então, tomar as decisões da forma mais cosmoética possível, mais alinhada para o benefício não apenas seu, mas do todo, de todo aquele que está em seu entorno. A gente sai do nosso ego e vai para o conjunto, porque a nossa evolução, não importa qual religião, não importa qual religião, porque religião é coisa criada e trazida para o planeta pelos homens. Mas todas elas têm um ponto em comum, a evolução e o crescimento. Você começa a pensar isso, e eu chego aqui para uma palestra, e eu entro, vou lá tomar um cafezinho e fico ouvindo o que está acontecendo. Aí vê a passagem do Evangelho que foi lida aqui, é uma casa, baseada ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vê a leitura do Templo para Entendimento, no caso hoje foi o Autoajuda versus Autoajuda, mensagens psicografadas, e toda a interligação com a oração. Um momento que a gente está vivendo no planeta, que esteja fisicamente, está dentro das nossas casas diariamente, aonde primos, filhos de Isaac e Ismael, brigam em pleno século XXI, como no mundo primitivo. Numa mesma região, onde as três religiões monoteístas surgem, de forma a você tentar alinhar e pacificar os seres humanos do planeta. Religiões passadas e mais antigas. Os três pilares monoteístas, que é o judaísmo, o catolicismo, o cristianismo e o islã, não consigam viver pacificamente. E aí eu vou numa defesa de Maomé, porque Maomé não tem culpa de nada, porque se você pegar o Alcorão e ler, o Alcorão não é agressivo. Nós é que interpretamos. Interpretamos da forma melhor para o nosso ego. Aí a gente faz a volta e vamos iniciar pensando. Eu tenho que entender o contexto onde eu estou inserido, ter esse controle positivo para que eu possa tomar as melhores decisões, não apenas para o todo que está ao meu redor. O dia que o ser humano começar a pensar fora da caixinha, e nesse sentido, que do nosso lado de cá, do mundo ocidental, ele trouxe um grande irmão para a gente há 2023 anos, não ia mudar nada do que já tinha sido trazido, mas ele ia talvez simplificar. Faz com o outro o que você gostaria que fizesse. E acredite que tem alguém superior que está ali e que pode te ajudar. Mas faça por ti. Não dá mais, em pleno século XXI, a gente errar e querer dizer, puxa, por que deixou eu errar? Na hora para nós sermos os responsáveis dos nossos atos. Aquela velha passagem da Pegadas na Areia, onde nos momentos mais difíceis só tinham duas pegadas e a gente questionava, por que me deixasse sós? Eu falei, não. Só que hoje não dá mais para ser carregado no colo. A gente precisa ter o controle positivo das nossas ações e sermos hoje responsáveis por isso. É difícil? Não é fácil. Claro que é. Porque isso é todo momento. Nós vivemos situações, por mais simples que sejam, e que a gente não consegue ter olhos para ver. Passa assim, ó. A gente normalmente vai olhar aquelas que são mais impactantes. Mas a vida não é feita só de situações. E se fosse isso, gente, qual era o sentido? Hoje nós temos dentro da nossa casa, ou onde a gente vai buscar do nosso telefone, as informações chegam mesmo que a gente não queira. E o que a gente faz com isso? Normalmente, o que chama mais atenção num celular, numa televisão, no que seja? As informações impactantes. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Mas e as informações
que deveriam ser o carro-chefe da nossa vida, que é o quê? As informações de paz, de carinho, as informações de amor. Por que isso não chega até nós irmos buscarmos, termos maturidade para ir buscar? A literatura está aí, disponível. A gente tem que continuar lendo, tem que continuar estudando, conhecendo, ampliando os nossos horizontes. Vai sem fazer isso, sem esse investimento em nós mesmos, a gente se perde na caminhada. E aí você perde uma oportunidade. Então tudo acaba sendo interligado. Qual a melhor forma de você fazer isso? É você, como consciência que trajando hoje esse corpo físico, saber entender a leitura energética do que está ao seu redor. Porque no universo, e a gente vai falar sobre isso, só tem duas coisas. Em qualquer ponto desse universo que o homem não conhece ainda, energias e consciências que somos algumas com corpo físico e outras. Se aqui nessa sala somos 40, quantas pessoas, consciências igual nós, mas sem corpo físico, estão aqui na cabeça de vocês? Não há um número exato, mas no mínimo aí você começa a entender. E aí o Francisco, quando entra, fica ali fora esperando, leitura sobre encarnação, oportunidade de jogar fora. Você começa a entender o quanto é a vida uma oportunidade de evolução, desde que a gente não deixe escorrer pelas mãos. Desde muito novo, eu sempre tive esse entendimento de que nascia sozinho, inserido num contexto familiar, de uma família que me deu essa permissão de eu estar ali, e que eu tinha algum papel para executar, mas para o todo. Quanto mais novo eu era, mais eu tinha entendimento, e às vezes eu não entendia o sofrimento das pessoas. Num dia de 24 horas, o que marca a gente, que leva a gente a moado, são aquelas passagens difíceis. Por que a gente não olha para as 24 horas de vida que a gente tem todo dia e pontua o que teve de bom hoje? A gente é levado de roldão exatamente por não ter esse controle positivo de quê? Francisco, você está falando de controle de quê? Das nossas energias. Elas são nossas. E as nossas energias manda cada um de nós. Então, ninguém manda na minha energia. Se eu entro no lugar e me sinto mal, não é o lugar que é ruim. Estar ali e de alguma forma interagir com aquele lugar, entender o que eu posso fazer para ajudar. Se eu entro no lugar e o ambiente já está bom, opa, o que eu posso fazer para me melhorar mais, para contribuir para que essa energia fique mais para o nosso dia a dia? Se eu vou numa consulta médica, mundo físico, para fazer um exame de rotina, eu tenho que ir com que tipo de pensamento? Vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado? Vai dar tudo certo. Tá bom, Francisco, isso aí é legal. Eu vou, ninguém vai ao médico ali pensando, eu quero estar uma doença. Não. Mas chegou lá no lugar, fazer um examezinho aí e tal e tudo. O que a maioria de nós faz? Ai, meu Deus, estou arrebentado, danou-se. Por quê? Por que pensar no pior? Você está sendo levado pela energia. Impacta a gente dentro de casa. Só notícia ruim, não sei o quê, não sei o que. Então a gente tem que começar a entender, buscar. Primeiro, não ser bombardeado de... Hoje em dia a gente está num século onde a gente bota a culpa sempre nos outros, né? Então hoje a culpa tudo é da imprensa. Jornalista, eu sou torcedor de um time de futebol que eu falo com meus amigos, eu não tenho que reclamar. Aí entrou o Jorge Jesus em 2019. Aí os caras reclamam. Eu falo assim, cara, a gente foi campeão brasileiro lá em 92, depois só em 2009. E aí veio 2019, e de 2019 a gente tem ganho sempre alguma coisa. Esse ano é que foi fora da cama. Vocês vão ver jogo de futebol para reclamar. Eu não consigo acreditar nisso. Aí eu brinco com eles, o futebol é para trazer para vocês um momento de prazer, de alegria. Aí agora o Flamengo trocou de técnico de novo. No primeiro dia, já estavam reclamando do técnico, o cara não começou nem a trabalhar. Mas por que já estão reclamando? Por quê? A imprensa percebe o quê? É o famoso fale mal, mas fale de mim. Imprensa precisa de quê? Vender jornal, de papel, vender. E hoje em dia é o tal do like, né? Tem que ter o like, não é isso? Então você pega ali... Hoje, dificilmente eu vejo TV aberta, dificilmente eu vejo coisas que não só leitura de livro ou conteúdo de documentário, essas coisas todas, mas aí eu passeio pelo YouTube. Obviamente você vê ali aquelas mensagens, não sei o que,
tipo assim, eu vou abrir, eu já sei que não tem nada a ver com o que ele escreveu ali, é porque então, o cara precisa se sustentar. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele poderia ganhar da mesma forma, porque aí a gente pega um exemplo que você vê no próprio YouTube, falando desse momento que a gente está vivendo, e tantos outros, tá? Cringer, tantos outros falando, e outros palestrantes, cientistas ou espiritualistas, não importa, falando, dando conhecimento, o entendimento do momento que a gente está vivendo, e a gente é, desde pequeno, massacrado pelo impacto, porque a consciência humana entendeu que o que vende é o problema. Então você vai para uma novela, não tem nada contra novela, não tem nada disso, mas vamos para você hoje filme, tem a possibilidade de assistir vários filmes, só que você às vezes nem se preocupa em classificar. Então eu começo, se eu vou sentar em frente a uma televisão para ver um filme, eu quero sair daquele filme rindo ou chorando. Cara, eu não vou ver drama. Por que eu vou ver drama? Eu já vejo o drama e já enxergo o drama, e eu tenho que conviver com esse drama, que isso é legal. Eu tenho que poder ajudar as pessoas que estão envolvidas naquele contexto. Então, para que no meu momento de respiro, de lazer, eu não vou dar uma risada? Comédia. Gosto muito de ficção, que me bota para pensar. Não tem nada contra quem veja drama. Então, nunca vejo drama? Eu vou pegar os dramas clássicos, que lá do passado. Por quê? Porque eu vou olhar com o seguinte, isso aconteceu lá no passado, será que a gente mudou? E aí você consegue ver um filme de drama do passado, olhando as energias e vendo se a gente evoluiu ou não como seres humanos. E aí eu digo para qualquer um de vocês, todos encarnados ou desencarnados, somos a nossa melhor versão. Francisco hoje é melhor que de ontem e amanhã vai ser melhor que o de hoje. Por pior que a gente seja. Por quê? Se a gente for pensar no que está acontecendo em pleno século XXI, o culto a morte, os radicais pensam, a imaturidade ainda permeia e a gente não pode ser levado. Sempre que a gente traz o mundo primitivo para cá, a gente sofre. E mais do que sofrer, a gente perde a oportunidade. Então a gente tem que olhar criticamente o conteúdo que chega até a gente. Porque a energia a gente não pode dar o entendimento. Um dia desse eu vendo de uma pessoa notável no seguinte, ou seja, uma celebridade, como a gente diz, uma moça que trabalhou muitos anos no Google, ela falando de religião e falando da encarnação. Eu fui ouvir o que ela estava falando. O questionamento dela é pleno. Ela falou, puxa, como é que eu vou entender que a encarnação é feita para a gente melhorar? Eu só vejo barbaridade acontecendo. A vontade de entrar pela televisão e explicar para ela o que é encarnação, que ela não está entendendo. Mas tá certo. Uma visão de quem não tem conhecimento, daí a importância de você beber a informação, o entendimento dela estava lógico. Puxa, dizem que encarnar, eu vejo só encarnando gente bárbara, um matando o outro, não sei o quê. Como é que está melhorando a cabeça de uma pessoa entender? Como é que ela vai entender isso? Através do estudo, da literatura. Então, para a gente poder entrar na palestra, não que a gente não tenha entrado, aquele ali sempre foi um exemplo para mim. Como nunca tratei ele como, Jesus. Desde moleque, minha mãe às vezes falava assim, menino, olha, eu respeito porque ele é um irmão, converso com ele, eu falo com ele como um irmão pedindo conselho. Todas as fontes que eu encontrei, e até hoje sou assim, se eu encontro um livro fora do cristianismo, ou fora do catolicismo, em qualquer lugar que fale da vida dele, eu leio. Um novo filme, eu leio. Vejo. Porque ele é um cara que trouxe o simples pra gente. E o simples é difícil. Amar não é fácil. Mas é o que a gente tem que fazer. Amar e servir. E amar não quer dizer sim para tudo. O não faz parte do amor. Então, a gente traz os modelos de vida de Kardec, que já está no consciencial. O que é o consciencial? É a evolução que tem sido trazida. Gosto de falar bastante o seguinte, hoje, religiões vivendo em cima do Alcorão, da Torá, o Espiritismo ainda debruçado em alguns apenas no Pentateuco. Sendo que se você olhar, logo depois já veio que obra de Joana de Ângeles, com a obra maravilhosa que ela traz. A coisa está evoluindo, cada dia mais informação chega para que a gente não bebe. Óbvio, aqui eu não tenho condição de fazer a leitura da obra toda de Joana. Mas então aqui, num encontro como esse, eu pego um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, pego aqui um tempo para entender, venho ao longo da semana fazer um curso de obra de André. É isso que a gente tem. É isso que é a nossa evolução em conjunto. Hoje eu estou aqui palestrando, amanhã o Kleber que vai estar aqui. E se a gente não mudar esse foco nosso, a gente vai acreditar em tudo que chega. Sabe por quê?
Não tem jeito. Existe dieta fácil? Lá vem o Francisco falar de dieta e de exercício físico, porque o Francisco é gordinho, sempre foi. E se o Francisco não se preocupa com atividade física e com dieta, ele sempre sobe de peso. Então o Francisco é o famoso sanfona. Vai ter vezes que eu vou vir aqui, alguns vão me ver e eu vou estar mais magro. Vai ter gente que eu estou assim. Por quê? O Francisco, às vezes, então, é uma preocupação que nós temos que ter no nosso dia a dia. Dominar as nossas não nos deixar impactar pelo que vem como um sopro. E sim parar e pensar, ok, o porquê que tem isso acontecendo hoje? Por que nós temos um novo mundo e o velho mundo? Ele trouxe amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo. A espiritualidade como uma geral, tinha que pensar o quê? Temos um planetinha ali azul, bonito. Começamos lá por esse, aonde está acontecendo, é onde foi introduzidos os primeiros não terráqueos, né? Trazidos por transmigrações de outros planetas mais evoluídos e que precisavam caminhar, e aí fizeram a transmigração. Pô, Francisco, tu tá passeando, viajando na maionese. Não. Quem aqui não ouviu falar na transição planetária? Ou na data limite que Chico trouxe para a gente? É o momento que nós estamos vivendo. É o momento onde há uma transição de provas e expiações para regeneração. E só vai seguir no regeneração quem tiver pronto para seguir. Alguns vão perder os ônibus. E aí o que vai acontecer? Vai ser transmigrado para um outro planeta, assim como aconteceu com a Terra. Essa reintrodução foi feita lá no Velho Mundo, nessa região do Oriente Médio. E lá acontece exatamente o quê? Encarnações compulsórias para que se dê uma chance para que não se perca o ônibus. Só que quando você faz esse movimento, toda a transição é muito difícil. Quando você sai de criança para adolescente, não é um borbulho? De adolescente para adulto, não é um outro? De adulto para não idoso pleno, não é um? Todas as transições são atribuladas. Ter olhos de ver e entender o que está acontecendo. E não se deixar levar de roldão. Para isso, ter um controle positivo das nossas energias. E isso, cada um de vocês que não estão na primeira vida, não é a primeira encarnação, é a melhor versão de vocês. Vocês podem mais do que vocês. Jaqueline aqui, que é minha parceira de vida, ela fala, no mínimo aí, todos aqui, no mínimo, umas 500 ou 700 encarnações. Então não dá mais para ser ingênuo e mais do que isso, não ser responsável se o nosso dia ao final foi... Para mim, Francisco, o que me ajuda, que aquele dia mais chegar no final do dia é o seguinte, beleza, foi difícil, hoje eu estou cansado, eu olho assim, hoje realmente foi aquele dia, né? Aí eu olho, mas o que eu resgato de bom? Às vezes são 5 minutos de coisa boa. Aquilo ali, fiquei feliz pelo dia. Mas isso, gente, eu estou falando hoje, né? Hoje o Francisco é bem diferente de 10 anos atrás. Um processo que a gente tem que começar ontem. E se você nunca fez dessa forma, está mais do que na hora de fazer. E o que a gente vai falar aqui para vocês? Trazer exatamente o quê? Oportunidades. Nós somos consciência e evolução, onde a gente tem que trabalhar um equilíbrio da filosofia, da religião. Não existe evolução com os três brigando ali, unidos. O que é a filosofia? Eu gosto de trazer um exemplo. É a criança, a gente é criança, a gente pergunta tudo, a gente não tem vergonha de perguntar. Não entendi isso, não sei isso. A gente tem a vontade, a sede do conhecimento. Só que aí a gente vai sendo levado de roldão, conhece a religião e conhece a religião. Normalmente levada pelos pais. Você vai ser levado pela religião que os seus pais se pela escola. E às vezes também você vai levando e se construindo. Ou se até 7, 8 anos em média, a gente vive lá e filosofia, essa criança dentro da gente sai perguntando. E a gente vai deixando essa chaminha apagar. Porque a religião, ainda que não tenha sido esse o objetivo dela, porque não está no lugar escrito nenhum isso, dizendo, olha,
Nem na Bíblia, nem no Alcorão, nem na Torá, ninguém está escrito assim, ó, você vai seguir tudo que está escrito aqui e fechar os olhos. Você não vai interpretar e vai viver isso até o resto do milênio. Esses livros foram escritos e trazidos para o benefício da sociedade naquele momento e é dito a evolução, o processo. O próprio Pentateuco kardecista também traz isso. É um processo evolutivo para a gente, né? Eu prefiro ir perguntar ao padre, eu prefiro ir lá confessar. Errei, pequei, me dá aí 10 Ave Maria. Não estou criticando o catolicismo, não, porque a minha origem é católica e depois eu fui bebendo. Hoje eu falo que eu sou espiritualista e eu estudo tudo que chega para mim. Tira a responsabilidade de mim. Recebo o castigo. Me dá e a ciência? A ciência é aquilo, né? Ela vai descobrindo, vai evoluindo, legal, mas chega um ponto que ela não sabe. Quando ela não sabe, ela fala, não tem, daqui não tem nada. Mas então aí não entra a religião. Não entra a religião. A religião não é. Se eu chego no limite, esse é o fim? Não, é só você olhar a história. Hoje uma doença X não tem a cura, daqui a 10 anos ela tem. Então, enquanto eu não descobrir, existe a cura. Eu não tive ainda a capacidade desse entendimento. Eu não tive ainda a maturidade desse entendimento. Então, por isso que a cura não chega, por isso que eu não descubro a cura. Ontem eu estava lendo uma reportagem que o espermatozoide intriga a ciência até hoje. Por quê? Ele navega num fluido aonde a forma que ele navega para chegar até o óvulo e penetrar no óvulo e gerar uma vida humana, esse deslocamento dele, como ele faz nesse fluido, não segue a lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Porque quando você nada numa piscina, você bate os pés, então você tem um fluxo de água, ou seja, a força que você faz para se deslocar, você tem uma reação de um deslocamento de fluido. Da água. O espermatozoide isso não acontece. Ele se desloca sem impactar no meio. Então, a lei de Newton não se aplica. Essa lei de ação e reação já está claro. Eles agora falaram o seguinte: entendemos que é diferente. E como funciona isso? Foram pesquisar e identificaram características no espermatozoide que permitem isso. Sabe o que isso está gerando? Nós estamos na nanotecnologia. O homem agora vai gerar um micro-robô no modelo de funcionalidade do espermatozoide humano para que possa levar o remédio sanguíneo para que atinja um tumor, uma doença celular, sem impactar o ser humano. Ou de reduzir isso só agora. Porque agora a gente começa a ter maturidade, poder usar isso. Alguns anos atrás, a gente teve uma novela chamada que eu considerava exatamente cultural, trazia o impacto, porque tinha o bebê de proveta, né, a possibilidade de clone, então se trazia os dilemas da humanidade. Tudo o ser humano está pronto para. Porque se eu tenho pleno domínio, e hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente que matar porque eu tenho interpreta a reencarnação da seguinte forma: como eu vou reencarnar? Eu tenho chances? Eu posso me matar, posso matar o outro, e eu volto depois. Imagina se você tem o pleno controle robótico, o pleno controle de clonagem, faço o que eu tenho que fazer aqui, e aí surge um novo eu. E eu transfiro minha tecnologia, ela tem que chegar para a gente quando a gente tiver a maturidade para usar ela. Para quê? Então, a ciência, quando ela para porque existe uma consciência maior que tem esse controle, que bota essa barreira. Então, voltando nisso, há 2023 anos atrás, ele veio. Eu chamo ele de o cara, o Roberto Costa também chama e não tem problema nenhum, então sou igual ao Roberto. O cara simplificou, ama teu próximo como a ti mesmo, ou seja, faz com ele o que você gostaria que fizesse com você. E sabe que tem alguma coisa, chame de força, de Deus, não importa o nome, que é maior que você, que te dá um limite. Graças a esse limite você pode seguir tua trilha e evoluir com tranquilidade. Se a gente fizer isso e botar isso no nosso dia a dia, a coisa vai andar. Parece difícil, é difícil, mas não é impossível. Porque tudo que a gente sempre quis quando criança,
quando a gente era filósofo básico, a gente conseguia. Você olhava na televisão, olhava num colega, tinha um carrinho, o carrinho mais bonito. Aquele carrinho que você queria, estou falando de garoto, mas aí menina podia ser uma boneca, você gostaria de ganhar no Natal ou no seu aniversário. Você ia ganhar, pedir a seu pai, a sua mãe, às vezes você não tinha aquela condição, mas quando você recebia o presente, fosse a boneca que fosse na sua mente, era aquela boneca que você queria, na sua mente era aquele carrinho. Você vai estar vendo uma caixa de fósforo, mas era um carrinho, que era aquele carrinho que você está recebendo, e você saía feliz da vida. E as crianças são assim até hoje. Então a gente tem que reviver essa criança, porque ela é a nossa filosofia plena, a vontade de querer aprender, de conhecer, de não apenas acreditar no que está mais fácil ali. Somos isso aí, um mundão do universo, e o que a gente tem? Consciências em evolução. Não apenas no planeta Terra. E temos energias. Francisco, você está querendo falar de extraterrestre? Não quero falar sobre isso. Estou falando do nosso planeta. Mas é muito ego. Se eu começo a palestra falando para vocês que a gente tem que deixar de ser ego, achar que isso aqui, que a gente não sabe nem onde termina, que a gente olha toda noite para o céu e fala assim, coisa linda, maravilhoso. Achar que esse mundão é só para a gente? Não dá. Né? Ainda mais quando a gente já vem para um estudo kardecista, onde uma obra de André Luiz já fala em evolução em 2 mundos, onde a gente já está falando em 2 dimensões, a gente pode passear por outras dimensões, onde a gente mal conhece o fundo do mar, gente. Vocês sabiam que a gente conhece menos do fundo do mar, da onde a gente vive, do que do espaço? A gente ainda não tem capacidade de entender que existem outros. E até porque a gente tem que se preocupar aqui. Aqui a gente está brigando, imagina se eu trago... Então, o que vocês veem de filme de extraterrestre? É só briga, né? Exceto o ET. O ET era o único que foi um filme de amor. Os outros é tudo briga. Ah, vou invadir a Terra, não sei o quê. Então veja só o ET. Quer ver filme de extraterrestre? Vê o ET. Vai ver o ET que é bom. Continua bom até hoje. A gente é cercado disso aí, ó. Energia imanente. O que é isso? Energia imanente é energia pura. Quem não gosta de dar uma caminhada, abraçar uma árvore, ter uma plantinha dentro de casa? Essa é energia pura, é a energia da natureza. Energia pura em que sentido, Francisco? Não foi tratada e trabalhada pelo homem. Tá? A gente pode fazer o estado vibracional. O que é isso? A gente tem até um curso que a gente está em falta de voltar a dar esse curso, onde a gente ensina técnicas sobre isso. Mas o que é o estado vibracional? É você mobilizar as suas energias, fazer um trabalho energético com você. E a gente até no final eu falo um pouquinho sobre isso aqui, de dar uma técnica para vocês pararem e pensarem. Nada mais é do que a meditação faz, só que a meditação, às vezes, você precisa de um tempo maior. E aí você, às vezes, deixa de fazer uma meditação porque não tem esse tempo disponível. Então, o estado vibracional é uma mini ou micro meditação que você faz ali em 1 minutozinho do seu dia. Se você conseguir fazer isso 20 vezes, você vai, durante das 24 horas que você tem por dia, pegar 20 minutos em momentos diferentes, 1 minuto aqui, 1 minuto lá, e fizer isso, você vai ver como vai. Não sou eu que vou dizer para vocês, não. Vocês vão ver como vai melhorar. A acupuntura, quem nunca ouviu falar, trabalha com energia pura. Passes e cirurgia mediúnica, que a gente faz aqui dia de sábado, e faz em todos os polos, cada dia num. Energia, é trabalho energético. Só isso. Projeção autocurativa. O que é projeção? É você sair do seu corpo e se autocurar. Sair do corpo. E esse palestrante hoje está viajando na maionese, né, Laura? Todos nós saímos.
toda noite. Só que alguns ficam ali pertinho e outros vão passear. Não é o Francisco que traz isso. Isso tem desde a antiguidade, desde lá Platão, Sócrates já falava sobre isso. Que é o fato de você se descolar do corpo e aproveitar esse momento. Porque nós não somos esse corpo físico. Nós somos uma consciência usando esse corpo físico. E assim como a nossa roupa que a gente compra na loja, a roupa não tem uma validade? Tem uma validade. O corpo físico também. O que a gente tem que procurar é aproveitar ao máximo a validade desse corpo físico e cuidar dele com carinho, para que eu não perca a oportunidade do que eu tenho que fazer, do que eu programei para fazer aqui. Tantos outros fenômenos que a gente vê em filme de terror, né? Por que não vê? Por que se faz com a parte extrafísica ou espiritual, se faz tanto filme de terror e pouco cultural, como a gente vê obras de Chico, como a gente vai ver agora o Nosso Lar 2. Por que se perde tempo falando muito do terror, que é um fenômeno que trabalha com energia exatamente do campo espiritual, e não se faz pelo outro lado? Por aquilo que eu falei no início, pelo impacto, que é o que vende. É o medo. Não tem lógica, mas a sociedade leva assim. Então, cachoeira, árvore, abraça. Às vezes eu tô meio maluco. Eu tô no meio da cidade ali, eu procuro um canto onde tem uma árvorezinha, me encosto. Vou ali, fico ali, encostadinho. Ou uma pedrinha, um cristalzinho na mesa do trabalho. Aí às vezes eu boto minha mãozinha ali. É o que a gente tem que fazer. São bengalazinhas que a gente precisa. E outras que a gente pode fazer também para melhorar. A gente sabe muito pouco da capacidade da energia imanente, tá? A gente ainda está muito observando, aprendendo. Mas todo mundo sabe que ter uma planta dentro de casa é bom. Ter um pet é bom, né? Tá na onda do pet, né? Por que o pet é bom? Porque o pet às vezes te ajuda a absorver aquela energia que está te botando para baixo. Ele tem uma sensibilidade maior que nós. Então ele te vê triste, o que acontece? Teu animalzinho. Normalmente quando tu está triste, está para baixo, e você não consegue dar a volta, o que acontece logo daqui a pouco? Ele vira a barriguinha para cima, ou ele vem e se aproxima de você. Ele está te ajudando. Porque ele vai... Qual? Também com energia. Também com energia. Tudo isso está sendo trabalhado no seu corpo energético. E nós temos mais de um veículo, né? A gente tem o corpo físico e o corpo espiritual. Aí, a gente aqui trabalha com 2, 3. Mas se você for para o Oriente, só no corpo mental você destrincha mais 4 corpos aí. Mas a gente pode falar de uma forma básica que a gente, como consciência encarnada, a gente trabalha com 4 veículos. O corpo físico, o corpo energético, que faz a ligação entre o corpo físico e o corpo extrafísico, que é o perispírito, e o corpo mental. Dentro do corpo mental, quando você vai para a linha búdica, né, budismo, você pode fazer escalonamento dele, e aí você vai a 7, 8 corpos. Mas o principal, um dos principais nossos, é o corpo energético. Porque ele é que faz o elo entre o perispírito, ou psicossoma, numa linguagem científica, e o soma, ou o corpo físico. E é ele que permite, e a gente trabalhando ele, permite ter uma encarnação positiva, cada vez mais, que vai estar sendo registrada no perispírito, que ele vai servir para mais de uma vida, e que tudo isso vai estar sendo coletado e guardado no seu mental soma, ou no seu corpo mental, onde está a história de todas as suas encarnações. A energia consciencial, toda aquela imanente que a gente trabalhou, que a gente interage. Então, é energia imanente, mais os nossos pensamentos e sentimentos. Pensamentos também trazidos aqui na oração,
que a gente tem que pensar? O que a gente pensa num momento como esse? Vamos pensar e orar pelos nossos irmãos lá em Israel, lá na Palestina. E por que vai? Por que quando a gente bota num grupo do WhatsApp, vamos orar para fulano, Beltrano, Ciclano, que está internado num lugar tal, e a gente faz? Alguém já parou para pensar? Ou faz na robotização? Eu vou fazer porque é bom. E aí depois chega para você a notícia, o fulano saiu do CTI. Fulano estava desacreditado e está aí. Fulano passou mal um dia aqui, foi internado e está aqui o fulano. Por quê? Energia. Só que a gente faz sem pensar. E o que é energia consciencial? É energia imanente que está aqui, essa sala é cheia de energia imanente, sendo trabalhada pelo pensamento de vocês. Em cima, se fosse um desenho, um quadrinho de jornal, em cima da cabeça de vocês está cheia de bolinha, aquela bolinha, e vocês aí matutando e pensando, pô, isso aí que está falando é isso aí estaria cheio de, né? Vocês estão interagindo com a energia imanente no ambiente. Que aqui é muito forte, porque vocês têm aqui o mar aqui, na entrada da Baía de Guanabara, que é energia fluida. Você tem verde também ao redor. E a gente está interagindo. E interage como? Com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aí você começa a entender. Por que no final do dia é muito importante você olhar e ver o que te botou para cima? E aí, às vezes, você vai olhar no teu dia e vai olhar assim, caramba, hoje no meu trabalho das 8 horas eu tive 5 minutos bom, o restante tudo ruim. Pô, mas aqueles 5 minutos foi legal pra caramba. Quando você faz isso, todo o resto que não prestou vai pro lixo. E você fica legal. Quando você começa a fazer isso, você começa esses 5 minutos, daqui a pouco quando você vê, estão as 8 horas de trabalho. Porque nada do teu trabalho vai te aborrecer mais. O chefe chato não vai, o outro não vai. Porque você vai falar assim, vou fazer o meu melhor, estou aprendendo, tomou o puxão de orelha? Pô, beleza, vou ver se eu faço melhor aqui. Aí o desafio é 8 horas de trabalho, tá bom. Aí tem o ir e vir para o trabalho. O trânsito ruim, pô, todo dia o trânsito ruim. O que eu posso fazer durante o trânsito? Ler um livro, ouvir uma música, relaxar? Porque ele não vai estar ali todo dia. Então não adianta reclamar, tu não tem que ir e vir. Então, vou transformar o limão numa limonada. A gente começa a fazer isso, aí chega em casa. Aí, se for mãe, então, tem filho, não sei o quê. Se for marido, vai ver o futebol, aí se aborrece. Cara, qual é o nexo disso? Assistir uma partida de futebol para acabou a partida, tá pior do que no início. Então não vê partida de futebol. Então você começa a entender que quem transforma e deixa o nosso dia ruim somos nós mesmos. Porque a gente pega toda a energia imanente que a gente pode interagir, está aí liberada, ninguém te cobra nada, não tem taxação, não tem nada. Pensar e sentir de forma positiva. É só isso. Aí volta para ele ali, ó. Ele não falou que era simples? A gente está no século XXI, 2023 anos, e ainda não aprendeu. Ela gera nossas qualidades e defeitos. Carisma, axé. Por isso que você fala assim, pô, a pessoa, ela tem aquele axé, aquele carisma. É porque ela pensa positivo, é porque ela sabe trabalhar a energia. Densa e presente em toda a matéria. Hoje, já na medicina, a gente já vê atuando. Todos os exames mais modernos que tem trabalham em que campo? Campo energético. Elas leem qual dos nossos veículos? Corpo energético. Porque se o nosso corpo energético estiver bom, nada surge de doença no nosso corpo físico. Agora, se estiver ruim, o médico, alguém já deve ter ouvido falar que o médico somatizou. O que é isso? A doença do corpo energético surge no teu corpo físico. Aí você entende porque a doença que no passado nem se falava o nome, que era o câncer, uma pessoa tinha o câncer X, a outra pessoa também o mesmo câncer. Essa aqui ficava curada, essa aqui morria.
Ah, Francisco, estava dizendo que a culpa é da pessoa. Cara, não é questão de culpa. É questão de enfrentar aquilo ali. E não se deixar abater. Eu tenho um irmão, tive um irmão, tenho, né? Porque ele está só no corpo espiritual. 2 cânceres. Quando ele foi no INCA para receber a alta dos 5 anos, olha, agora você tá bom, esse aí tá tudo jóia, tá? Pô, tá show. Ah, mas e aí, doutor? Não, mas aí apareceu outro. E não era metástase. Ele desabou. E eu estava com ele, eu falei, eu não desabei. Eu fiquei com raiva. Eu falei, por quê? Tinham deixado na consulta anterior, o médico ficou com pena e não deu a real, nem para ele, nem para mim. Porque se tivesse dado para mim, eu tinha preparado ele. Ele morreu, mas não morreu de câncer, nem desse segundo. Por quê? Fizemos um trabalho e ele mesmo, ele disse eu não vou morrer. E ponto. E é assim que acontece. Por quê? Somos nós que controlamos. A gente, então, tem as bioenergias, humana, anímica, que a gente está sempre trabalhando. Chakras, né? Quantos de nós? A energia consciencial, ela explica 2 tipos de passos energéticos. O espiritual, onde a gente tem exatamente um amparador fazendo a utilização do ectoplasma ou da energia desse médium para atender aquele que está como paciente hoje. O que não impede de se trocarem a qualquer momento aqui. E o magnético, ou humano e puro, aonde não precisa de um amparador. Mãe faz muito isso com o filho. Às vezes sem ter conhecimento. O filho está doente, não sei o quê, pega no colo. Ela está fazendo o quê? Dando uma energia materna para o filho, dando um passe. Então, se você está em casa, vê que o seu parceiro está mal, sua parceira está mal, um pode ajudar o outro. E não precisa de nada mais não, tá, gente? Quando a gente fala aqui, teve um médium que visitou o MAP há alguns anos, ele era um senhor, que o passe dele era o abraço. E que abraço! Anos atrás, eu estava numa feira do livro da Bienal, e o padre Marcelo estava lá lançando um livro. Eu fiquei na fila, porque minha sogra era fã, e a fila era gigantesca, e não tinha prioridade, porque imagina, todo mundo é prioridade. Eu gosto do padre Marcelo, sempre gostei, mas não, eu estava ali mais para guardar o lugar para ela. Mas fui beneficiado, porque conforme eu ia chegando perto dele, eu ia absorvendo e interagindo com a energia dele. Energia de amor, de pacificação. Era um banho energético inimaginável. Então, quando a gente vê exatamente essas pessoas especiais, é entender aquele contexto e aproveitar, somar. Então, eu não preciso ter um espírito, falando em linguajar bem espírita, para poder dar um passe ou doar uma energia. Só que eu tenho que ter uma pequena atenção sobre isso. Eu só posso doar se eu estiver legal para doar. Aí eu lembro sempre do avião, né? O avião, a aeromoça fala assim, ó, se tiver qualquer problema na cabine, vão cair máscaras. Você, que é mãe, principalmente, coloque primeiro em você e depois no filho. E é assim mesmo. Para eu poder ajudar ela, eu tenho que estar bem. Porque se ela está mal, eu estou mal, como é que eu vou ajudar? Aí vem o pet, a gente dá ali, abraça o pet um pouquinho, depois se abraça. Ele mesmo vai ajudar a gente. A gente tem um poder que a gente nem entende. Por que é o livre-arbítrio? Todos falam pra gente, você tem o seu livre-arbítrio. Era uma das questões que eu fazia. Tá bom, livre-arbítrio, mas o que eu faço com esse livre-arbítrio? Você toma suas decisões, é o seu poder. Isso é seu.
Então, se o seu dia foi ruim, foi porque você não olhou os momentos bons do seu dia. Então, o seu dia sempre tem que ser bom. Como assim? É impossível, e eu digo que é mentiroso uma pessoa dizer que passou o dia inteiro ruim. Mesmo no meio da guerra, que é agora. Sabe por quê? O combatente que está lá agora, defendendo lá a causa dele, que seja, mesmo em 24 horas ele vai ter 1 minuto que seja, que foi bom. O que ele tem que aprender a fazer? Trazer esse 1 minuto para a sua realidade. Nós vivemos, graças a Deus, num país pacífico. A gente não tem guerra. Eu fui militar há 30 anos, na Marinha. Nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Civil, que vivem em guerra todos os dias. E eu tenho amigos que conseguem exatamente olhar no seu dia momentos bons, por mais difícil que tenha sido. Então, sempre é possível a gente olhar, nem que seja das 24 horas, 1 minuto que tenha sido bom. E aí o que a gente faz com esse 1 minuto? A limonada. Transforma os outros todos em coisa boa. Porque é o nosso poder. Eu faço o que eu quero. E eu não quero ser infeliz. Então, é possível, é plenamente possível você ser feliz no meio do caos. Porque a gente vive num caos e estamos vivendo num momento de transição planetária. Isso é fato. Então, vamos ser felizes. Nós temos esse poder. Evoluir é aprender. É absorver a energia imanente, transferir a energia consciencial com sabedoria. Usarmos o nosso poder de forma madura, pela nossa vontade, com boa intenção e com auto-organização. A gente fazendo isso no nosso dia a dia, a gente vai longe. Simples assim. Fácil? Não é. Como não é fazer dieta, como não é fazer atividade física, nada é fácil. Quer moleza? Né? Então a gente tem a teoria do Pensene, que é pensamento, sentimento e energia. Nossa identidade em qualquer das dimensões. Nosso conjunto de pensamentos, ou holopensene, é uma pessoa em um local e um objeto. A nossa casa não reflete a nossa energia? Não é bom receber alguém em casa, puxa, estou tão feliz aqui, pô, me sinto bem na sua casa. Aí no passado a gente falava assim, pô, o cara se sente tão bem, vem tantas vezes que eu vou botar a vassoura ali virada, não era isso que a gente fazia? Por quê, pô? Se tá bom, e se eu posso compartilhar? Dia desse não, a gente ganha alguns, que eu moro em Vargem Grande, moramos em Vargem Grande, de vez em quando a gente recebe umas visitas lá, né? Tem agora um pardal, ou uma pardal, não sei, eu acho que é uma pardal, acho que ela fez um ninho, ela entra na nossa casa, entra na cozinha, vai comer a comida da pet. Aí briga, aí a pet fica ali latindo para ela. Aí a gente já começou a achar que a pet está chamando ela, foi colocar a comida. Aí um dia desse ela entrou e a porta estava fechada, a outra porta, porque ela entrou, entrava na cozinha, brincava ali, perturbava a pet, e daqui a pouco ela saía pela outra. Só que nesse dia a outra porta estava fechada e era de vidro. Aí ela, pum, bateu, ficou zuzureta, foi cair atrás do micro-ondas. Aí a Jaque foi tentar, ela conseguiu fugir. Mas isso é bom, porque a energia está boa. Legal. Tudo isso, o conjunto dos nossos pensamentos, define as sintonias com quem a gente lida. Como a gente pode melhorar isso? Com o estado vibracional, que eu vou mostrar uma imagem, lógico, vocês não vão aprender, a gente não tem tempo para fazer a técnica, mas assim que tiver o curso a gente vai divulgar e aqueles que puderem, a gente convida. E atenção. Atenção ao que está acontecendo ao teu redor. Precisamos conhecer e trabalhar as nossas energias. Pensar, sim,
Sermos pensados? Não. O que é sermos pensados? É ficar sendo conduzido pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela televisão. Ah, é só tristeza, é só dor, é só isso. Não. Quer ver a notícia de guerra, quer ver isso? Veja as boas notícias. É o salvamento que foi feito, é tudo que deu certo ali, o que deu errado. E não ficar exatamente no que deu errado. Orar e vigiais. Eu até vou mais. Ora e mobiliza suas energias. Domina suas energias. Então, aquele chefe chato, se eu conseguir enxergar nele, no meu trabalho, o lado bom dele, que todo mundo tem, um lado bom, todo mundo tem. Até aqueles que vocês estão pensando assim, o psicopata não tem. 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 Todo mundo tem, toda a consciência tem. Porque se um cachorro tem, se um jacaré tem, todo mundo tem. O problema é o percentual de coisa boa e coisa ruim. Mas se você começa a olhar o bem, ou tentar entender, aquele chefe chato, por mais chato que seja, você vai levar de boa. Assim, a gente vai sintonizar com os mais evoluídos. Melhor ainda, quando você compreender o teu aprendizado com aquele chefe, acabou. E aí vai vir um chefe novo. E aí você, puxa, meu chefe chato foi embora, vai vir um novo. Mas não foi porque você pediu, ou porque você ficou assim, puxa, queria tanto que trocasse esse chefe. Porque normalmente quando é isso, vem um chefe pior do que aquele. Então quando você consegue ultrapassar, aí é o degrau, entendeu? Pô, esse cara é chato. Ih, passei do tempo. Vou acelerar aí. Tá? Então, gente, o que é importante a gente saber? Tá? Como eu falei, a gente tem os veículos que a gente se manifesta, ligados por um cordão energético. Isso aqui é o que a gente rompe quando a gente faz o descarte do corpo físico. Tá? Mas a principal relação, a gente vê os chakras, a gente tem que trabalhar as nossas energias. O mundo oriental está muito na frente em relação a isso do que a gente, mas a gente tem que absorver e tratar, tá? Porque se a gente faz exatamente, principalmente na parte do corono, do cardio e do esplênico, trabalhos energéticos, a gente já melhora muito, efetivamente. Tá? Aí aqui eu vou pular, porque acabei falando demais por causa do campo. Não vou falar de vampirismo, mas isso aqui é importante. O que é vampirismo? A gente vê muito aí Drácula, né? Conde Drácula. Aí eu vou falar para vocês, pô, o Francisco é meio maluco. Ele fala para a gente não ver isso, mas eu, assim como eu gosto de ver várias outras coisas, todo filme de Drácula que sai, opa, uma nova versão do Conde Drácula. Exceto o último agora que saiu, que não tem nada a ver com a história. Por quê? Porque eu quero entender como é que o vampiro atua em relação a mim. O que o Conde Drácula fazia? Ou, entre aspas, né, na ficção. Ele era um grande sedutor. Ele seduzia para buscar o quê? A energia. Então eu tenho que ter um bloqueio para isso. O estado vibracional nada mais é que a gente se enclausurar com as nossas próprias energias. E aí, quando a gente pensa nisso, basta um comando. Estou eu com as minhas energias. Estou eu com as minhas energias. Se você for do lado oriental, seria um mantra. Sou eu, Francisco, nesse momento domino as minhas energias e nenhuma outra energia vai estar comigo. Você se encapsula. E em qualquer lugar, por mais denso que esteja, por mais difícil que esteja a energia, por isso que eu falo, se você conseguir separar 20 minutos do seu tempo, de um dia, e ao longo do dia, separar 1 minuto, ou seja, 20 vezes fizer isso, e aí a imagem ajuda, por isso que eu trago essa imagem, pensando nesse mantra pessoal, depois você me diz, não sou eu não, me diz se melhorou ou se não melhorou. É um mantra, basta você dizer para você.
Eu e minhas energias, pronto. Nenhuma outra energia vai estar comigo. Ponto. E pensar, pode pensar numa imagem como essa. Agora, tudo que eu estou falando aqui, tá, gente? Não acredita. Experimenta. Por quê? Em outras vidas, o Francisco já pode ter falado muita besteira quando está aqui, né? Entendeu? Então, vocês têm que ter a sua vivência. Vocês têm que viver essa experiência. Eu trago duas imagens que, assim como você pode se pensar, eu com as minhas energias dentro daquela bolinha ali protegida, e você vai fazer sua homeostase, sua limpeza energética, você também pode pensar com uma energia subindo e descendo, conforme a sua respiração. Então, são técnicas igual à meditação, só que para 1 minuto. Ah, Francisco, mas eu não vou alcançar. Experimenta. 1 minuto, 9 horas da manhã, 1 minuto às 8, 1 minuto às 10, que assim seja. E aí você chega aos 20 minutos por dia que você faça isso. Depois vocês dizem se melhorou ou se não melhorou. Principalmente naqueles momentos que vocês tenham maior dificuldade. Tá? Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Tá? Volto aqui. Eu não acredito em nada do que eu falo, experimentem, que é muito valoroso. Obrigado pelo tempo, obrigado aí pela oportunidade.